Mar Sem Fim de hoje mostramos a ocupação dos cerca de 570 quilômetros de litoral do Ceará. Curiosamente, as dunas de Jericoacoara são muito parecidas com a superfície do planeta Marte. Descobrimos isso conversando com Luiz Parente Maia, que presidiu um simpósio sobre dunas com a participação de pesquisadores da NASA. Perguntamos o que trouxe um cientista espacial ao Ceará. As dunas de Marte, na realidade, elas são mega barcanas e são muito parecidas com as dunas de Jericoacoara. A única diferença da forma é muito mais em função da velocidade do vento e as diferenças gravitacionais. Mas estudando as dunas aqui na Terra é muito melhor do que estudar por satélite, por outro negócio. Então você estuda o processo aqui e você vai poder administrar esse processo de migração em Marte, podendo as colônias ser ocupadas, evitando, como ocorre no Ceará, que é a migração das dunas sobre povoados, estradas e residências. O litoral leste do estado foi ocupado de uma forma um tanto desordenada, porque na época não havia um plano de zoneamento ecológico-econômico. Esta é uma região de imensos resorts, parques aquáticos, condomínios de todos os tipos e um grande adensamento em algumas praias. Já no litoral oeste do Ceará, que vai de Camocim até Fortaleza, as praias são pouco ocupadas. E quando isso acontecer, felizmente o Estado já contará com um plano de zoneamento. Esperamos que ele preserve esta paisagem que conseguiu se manter quase intacta desde o começo dos tempos. A ocupação mal feita da zona costeira diminui a biodiversidade, provoca erosão, traz poluição, morte de peixes e conflitos sociais. Por isso, nesta viagem, ficamos atentos para alternativas sustentáveis para as comunidades tradicionais. Na Praia de Flecheiras, encontramos uma interessante. Até 1997, a extração de algas nessa comunidade era uma atividade despretensiosa. Nesse tempo, quando a gente começou a trabalhar com algas, nós só fazia coletar e vendia para um rapaz que a gente conhecia como japonês, Ninguém não sabia para que servia, Depois a gente ficamos pensando assim, porque a gente estava destruindo uma coisa que era nossa, Sem conhecimento do verdadeiro valor comercial das algas, os pescadores e pescadoras de Flecheiras também não tinham a noção da sustentabilidade para este recurso. Percebendo o potencial, após um estudo e parceria da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Terra Mar, foram levantadas as possibilidades para o cultivo de algas em Flecheiras, plantando mesmo. A comunidade no começo estranhou. Rapaz, isso não dá certo, plantar alga em corda, E a gente começou, passamos uns 4 meses trabalhando e a gente viu que tinha resultado, Tanto porque preservar as algas dos bancos naturais, como onde a gente colocava as algas, vinha muito peixe, para encostar das algas, acarapé, batainha, Então aí ela não trouxe benefício só para nós do grupo de algueiro, Ela trouxe benefício para toda a comunidade, Principalmente para os pescadores que pescavam aqui nessa área de corte. O processo é simples. Dos bancos de algas naturais são retiradas algumas mudas. Elas são levadas para a associação e selecionadas. Depois são amarradas numa grande corda que vai para o mar e fica presa debaixo d'água com pesos nas extremidades. Porque ela não pode ficar nem muito funda, mas também nem muito rasa, devido ao brilho do sol que queima. E se ficar funda, o crescimento dela é ruim. Ela tem que ficar numa superfície de 80 centímetros. Depois de 50 a 60 dias, as algas estão prontas para a colheita. Tem uma equipe que vai tirar, A gente leva um barco para o alto mar, aí tira toda essa alga, E tem outra equipe no seco, com uns tanques, para lavar toda a alga e botar num secador. Depois do secador solar, a gente embala toda essa alga. Este secador fica disponível na comunidade, pronto para o uso comum. Moradoras de Flecheiras e da vizinha Guajiru, além do trabalho na colheita, onde são maioria, também já começaram a criar produtos derivados das algas. Algumas fazem artesanato e embalam algas secas.
Outras fazem shampoo. Atualmente, a produção da associação é de 300 a 400 quilos de alga seca por colheita, vendida a R$ 4,00 o quilo, e já tem empresa interessada. Raimundo sonha com a produção de 2 toneladas para beneficiar e incluir toda a comunidade de Flecheiras. Tomara que consigam. Já no lado leste do litoral cearense, achamos outra opção interessante para ocupação sustentável. Fica na prainha do Canto Verde. Ali estão em desenvolvimento projetos de turismo de baixo impacto, agricultura orgânica, artesanato e até um estaleiro escola. Todos são dirigidos pela comunidade de pescadores com a ajuda do Instituto Terra Mar e da Associação Amigos da Prainha do Canto Verde. Um dos coordenadores é o suíço René Scharer. Bom, o estaleiro escola é uma consequência de uma experiência que nós fizemos aqui, que partiu da necessidade dos pescadores de modernizar a frota artesanal. Porque as jangadas eles têm um limite hoje de operação em função da sua precariedade, da sua dificuldade de trabalhar, o sacrifício do pescador passando 3, 4 dias no alto mar. Então, conversando com os pescadores, nós procuramos outro tipo de barco. E um amigo que passou aqui, um americano, um dia nos aconselhou que talvez seria interessante estudar um catamarã. Nós descobrimos um construtor de catamarã no Maranhão, fomos lá e conseguimos um amigo para apoiar esse projeto e trouxemos o primeiro catamarã em 99. E os pescadores imediatamente adoraram o barco. Os estudos de viabilidade econômica foram muito positivos, como a questão de operação, a segurança, a rapidez, o trabalho, né, o lugar para trabalhar no barco foram excelentes. E então nós vislumbramos realmente um grande potencial para, no futuro, começar a substituir barcos a motor que pescam na zona costeira, que não são viáveis economicamente, e também substituir jangadas nessa pescaria do alto mar. Certo. Os pescadores estão felizes com essa nova possibilidade? Sim. Os pescadores mais velhos, a maioria diz, não, eu vou terminar pescando na minha jangada, mas entre os pescadores mais novos e sobre aqueles que já pescaram no catamarã, então não tem discussão. Eles realmente acham que não tem outro futuro. Né? E também nós já tivemos vários pescadores que pescam em barco a motor aqui e eles também estão gostando muito desse barco. O catamarã é mais viável, inclusive, do que um barco a motor? Sim, sobretudo, porque nós fizemos uma comparação entre um barco a motor que pesca com 6 pescadores, né, com 400 mãos no ar na pesca da lagosta, e o catamarã Esperança em 2002. Então, o custo de operação do catamarã é 10% do custo de operação do barco a motor. A captura ela é menos, claro, porque ele tem um raio de operação menor, mas no final o lucro do catamarã é muito grande e o barco a motor não consegue cobrir os gastos. No próximo programa, começamos a mostrar o litoral do Rio Grande do Norte. Até lá!